Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos falar sobre computação quântica na geopolítica. Dois assuntos que aparentemente não se conectam, mas que são conexos porque o mundo hoje depende da internet, a segurança mundial depende dela. A internet é hoje uma necessidade humana, foi transformada em uma necessidade humana, principalmente nas últimas 2 décadas, né? Até mesmo hoje, uma pessoa que não lida diretamente com a internet depende dela para viver indiretamente. Imagine você, né? Imagine as pessoas que trabalham diretamente com ela. E eles dizem que a computação quântica pode destruir a internet como nós a conhecemos, ao mesmo tempo em que pode abrir um novo mundo de possibilidades. Mas por quê? Eles chamam esse dia, do dia em que a computação quântica pode destruir a internet, como o dia Q. Esse dia seria o dia em que um computador quântico robusto será capaz de quebrar todos os métodos de criptografia comuns usados para proteger nossos dados digitais. Então, tudo que você tem de senhas de banco, senhas de canal de YouTube, senha de Facebook, de seu WhatsApp, não interessa, tudo isso pode ser violado quando vier o advento da computação quântica. Por isso, o dia Q, de quântico. O dia Q, então, terá enormes implicações para todas as empresas de internet, bancos e governos, bem como para a nossa própria privacidade pessoal. Imagine todos os dados que o governo tem a respeito de você sendo espalhados. Imagine seus dados médicos. Você tem alguma condição específica que você não gostaria que as pessoas soubessem? A computação quântica pode abrir isso para todos. Você tem uma conversa que você gostaria que jamais viesse à tona, isso pode ser aberto para todos, né? O seu saldo bancário, ou aquilo que você pesquisa no Google, aquilo que você gostaria que ninguém ficasse sabendo, um dia talvez seus filhos e netos podem saber, porque embora hoje isso seja criptografado, por conta das leis de internet que existem hoje, estão sendo armazenados, estão sendo guardados para o futuro. Então, o futuro talvez reserve o maior vexame público mundial, né, quando a computação quântica acontecer e abrir todas as informações para todos. E eles dizem aqui, sabemos que isso vai acontecer um dia. A única questão é quando. Então, eles dizem o seguinte. No momento, os computadores quânticos que exploram a física assustadora das partículas subatômicas permanecem instáveis demais para realizar operações sofisticadas por muito tempo. O computador Osprey da IBM, considerado o computador quântico mais poderoso já desenvolvido, tem apenas 433 qubits. Ou seja, bits quânticos. Qubits. Quânticos bits. Quando a maioria dos cientistas da computação considera que teria de ter 1 milhão de qubits para realizar o potencial de quebra de todas as senhas e, enfim, a quebra da internet, como eles chamam, né? Então eles dizem que para sair dos 433, engraçado, né, o 433, para ir até 1 milhão, isso pode levar ainda uma década. Mas nós estamos vendo que a internet, ou melhor, a ciência, ela tem se multiplicado exponencialmente. E eu acredito que não demora uma década para alcançarmos isso, não. Se for uma década, será lá em 2033. Em 1994, o matemático americano Peter Shor escreveu um algoritmo que teoricamente poderia rodar em um poderoso computador quântico para quebrar o protocolo de criptografia RSA, mais comumente usado para proteger transações online. Suas contas, seus dados bancários, enfim. Então a senha da sua conta bancária, mesmo que identificada por identificação facial, digital, ou seja lá o que for, pela computação quântica e a inteligência artificial, poderá ser hackeado, poderá ser quebrado facilmente em questão de instantes. O algoritmo RSA explora o fato de que, embora seja muito fácil multiplicar 2 grandes números primos, ninguém descobriu uma maneira eficiente de um computador clássico realizar o cálculo ao contrário. Mas Shor mostrou como um computador quântico poderá fazer isso com facilidade. Um artigo de pesquisa recente publicado na China explorou a possibilidade de que uma abordagem híbrida de computação quântica clássica possa impulsionar o dia Q. Eu digo que isso vai ser alcançado
com a singularidade. Esse é o dia Q. E a singularidade, vocês sabem, eu tenho dito, na minha opinião, só vai ser alcançado quando mesclarem neurônios humanos com as máquinas. E agora, animados com a possibilidade de construir o primeiro computador quântico robusto e apavorados com a perspectiva de vir em segundo lugar, as principais potências do mundo estão em uma corrida uma contra a outra. Quem é que vai conseguir isso primeiro? Porque quem conseguir isso primeiro abre todas as informações da nação adversária, da nação inimiga. Tudo que as nações adversárias, inimigas tiverem em mãos, ou melhor, tiverem na internet, será quebrado. E não só isso, não só quebrado, como as operações, que são, digamos, o trânsito. Imagine o trânsito de Nova York sendo controlado por um computador quântico russo, onde as sinaleiras poderiam todas fechar ao mesmo tempo, abrir aleatoriamente, fazer com que o trânsito travasse. Só isso já seria um caos. Imagine os sistemas de abastecimento de energia sendo desligados, o sistema de água, de fornecimento de petróleo, de gasolina, enfim, é uma infinidade de possibilidades. Hoje tudo está muito dependente da internet. Então, quem alcançar a computação quântica primeiro terá a nação adversária em suas mãos e poderá, inclusive, impedir que a nação adversária alcance a computação quântica, porque daí ela simplesmente destrói todos os dados desenvolvidos pela nação adversária até então. Mas aí eles perguntam, como a computação quântica realmente funciona? Agora nós vamos ver um pouquinho de questões técnicas aqui. Graças a Deus eu tive uma noção, porque eu fui programador no começo da minha adolescência, Eu fazia meus joguinhos no Basic, já falei isso para vocês. Então um pouquinho eu entendo aqui para explicar para vocês. Eles explicam aqui como funciona um bit. A unidade básica de computação clássica é esse bit aqui, que pode ficar entre dois estados binários. Ou ela está ligada ou desligada. Por isso que a linguagem é binária, ou seja, bi, ou é 0 ou é 1, ou está ligado ou desligado. O 0 é desligado e 1 é ligado. E um byte é essa sequência de 8 bits. Então aqui nós temos um bit desligado, 2 ligados, desligado novamente e assim por diante. Então em um byte é possível armazenar mais dados do que em um simples bit, óbvio. Enquanto cada bit individual contém apenas 2 valores, um byte completo possui 250 combinações únicas. Então há 256 maneiras diferentes de você combinar os bits numa sequência de um byte. São combinações suficientes para codificar todos os caracteres do alfabeto latino usando o sistema chamado, aqui é a expressão que eu uso, eu sempre chamei de ASCII, mas é o ASCII. Uma codificação mais moderna chamada Unicode usa grupos de até 4 bytes, o suficiente para cobrir tudo, desde emojis a caracteres tames e muito mais idiomas baseados em caracteres com apenas uma fração de suas mais de 1 milhão de combinações utilizáveis. Então são 4 bytes, podem combinar em 1 milhão de combinações diferentes. Apenas um bit não é confiável, pode alterar completamente o valor de uma letra, senha ou cálculo. Para que os complexos sistemas de computador construídos sobre esses bits funcionem, a confiabilidade é priorizada acima de tudo. Então, por exemplo, eles mostram aqui, as sequências são praticamente idênticas, nas 4 linhas de 4 bytes diferentes. Um único bit aqui, que foi alterado, esse aqui está desligado e esse aqui está ligado, eles destacaram, mudou completamente o emoji que consta aqui. Então, um único bit numa combinação de 1 milhão muda completamente a mensagem que está sendo enviada. Também podemos utilizar bits para resolver problemas tangíveis. Por exemplo, imagine um labirinto onde o objetivo é chegar ao centro, usando o caminho mais curto possível. Usando um computador clássico, cada interseção ao longo do caminho torna-se uma decisão binária correspondente a um bit, com 1 e 0 representando voltas opostas. Dessa forma, podemos pensar em cada combinação de bits como um conjunto de direções através do labirinto. Ela muda toda a trajetória do labirinto.
Alguns desses caminhos se sobrepõem e outros podem chegar a becos sem saída, mas trabalhando em cada combinação de curvas podemos encontrar o caminho mais curto para o centro. Então ele vai pegar todas as combinações possíveis, calculá-las todas o mais rápido possível, se possível simultaneamente, e aí, né, vai acabar encontrando, aqui vocês não estão vendo, aqui, desculpa, sim, então são 8 bits, né, nessa sequência de bytes. Nessa alteração de trajetos que ele está fazendo, ele vai descobrir qual é o byte correto para o trajeto mais curto. Então ele soma aqui a quantidade de espaço que cada um deles levou. Alguns chegam a becos sem saídas e, portanto, são descartados. E aí ele vai encontrar o byte correto. Acho que ficou fácil de entender. É mais ou menos a mesma coisa que um labirinto, eles querem dizer. Porém, há uma característica fundamental de um problema como este. Para ter certeza de uma resposta, temos de trabalhar com cada combinação possível de turnos e só podemos verificar um de cada vez. Lembre-se de que esses 8 bits têm 256 combinações. E embora nosso labirinto simples não demore muito para os computadores modernos trabalharem, imagine se nosso labirinto fosse muito maior. Cada nova volta dobrando o número de combinações. Então aqui eles vão complicando o labirinto, o que evidentemente vai demandar mais tempo. Né? Perceba, cada vez ele vai ficando mais difícil, vai demandar mais cálculos e, portanto, mais tempo de processamento dos dados. E como quase sempre será mais simples adicionar mais voltas a um labirinto ou dígitos a um número do que construir um computador mais poderoso, se você deseja projetar um problema para desacelerar ou torpecer um computador, geralmente pode fazer isso. Então, aqui eles vão desenvolvendo labirintos cada vez maiores. Aí veja só, o primeiro cálculo, o segundo cálculo, o terceiro, né? Ele vai desenvolver inúmeros cálculos aqui até que ele possa chegar no centro. E depois disso, depois de chegar no centro, ele ainda vai ter de verificar se aquele é realmente o caminho mais curto ou se há outros caminhos que possam ser mais curtos. Então, demora muito mais. Nós estamos aqui há um bom tempo enquanto ele faz esses cálculos e ainda não chegou no centro, diferentemente do que nós vimos naquele labirinto mais comum. É uma questão óbvia, né? Então, esse é o tipo de quebra-cabeças que as máquinas quânticas poderiam resolver de maneira radicalmente mais eficaz, mais rápida. Em relação aos computadores clássicos, eles se destacam em problemas em que é difícil encontrar todas as respostas potenciais, todas as 256 rotas e curvas no labirinto. Mas verificar a exatidão é fácil comparando os comprimentos de todos esses caminhos. Então, o computador quântico ele poderia realizar essa conta rapidamente. Em um computador quântico, nossos bits são substituídos por bits quânticos, ou qubits. Eles existem no que é chamado de estado quântico, onde, até serem medidos, podem ser considerados ligados e desligados ao mesmo tempo. Se nossos bits fossem moedas, pense no qubits. Eu vou baixar aqui para vocês verem de novo. Se nossos bits... assim tem que voltar. Está aqui. Se nossos bits fossem moedas, não estou perdido aqui, vamos achar aqui. Pense no qubits como as mesmas moedas, mas no meio da moeda. Em algum momento eles cairão em cara ou coroa, mas enquanto estiverem no ar, eles têm alguma possibilidade de ser um ou outro. É igual o gato na caixa. Será que ele está vivo ou morto? Você só sabe quando abrir a caixa. Na computação quântica, esse estado de inversão no meio da moeda é chamado de superposição. Enquanto cada qubit está nesse estado, o computador quântico pode ser pensado como seguindo cada caminho no labirinto simultaneamente em vez de um de cada vez. Então é um cálculo instantâneo. Assim que os qubits forem medidos, ficaremos com um caminho, mas não é mais provável que esteja correto do que um escolhido aleatoriamente. Então ele não vai fazer um cálculo por vez, como nós estávamos vendo lá. Ele vai fazer todos os cálculos ao mesmo tempo e aí instantaneamente ele já sabe qual é o mais curto. Enquanto o computador está nesse estado quântico, os qubits podem ser organizados de forma a maximizar a possibilidade de encontrar a resposta correta. A matemática por trás desses arranjos é conhecida como algoritmo quântico e eles são a mágica complicada no coração da computação quântica.
a tarefa normalmente demorada de encontrar todos os caminhos possíveis não é mais um problema em uma máquina quântica, e considerando todos eles, verificar qual é o mais curto é relativamente fácil com o algoritmo certo. Tendo empurrado a máquina para a resposta correta, agora podemos retornar à rota mais rápida para o centro, quando eventualmente medirmos o estado da máquina. É assim que deveria funcionar, pelo menos. Na realidade, há uma série de questões que separam os computadores quânticos de hoje das versões que eles projetam para o futuro, que poderiam resolver de forma confiável os problemas com os quais os computadores clássicos lutam. Por quê? Porque mesmo o computador quântico podendo fazer esses cálculos instantaneamente, eles estão limitados à quantidade de qubits atualmente existentes. Então, segundo eles dizem, esse computador tem 433 qubits e eles precisariam de 1 milhão de qubits para quebrar todas as restrições, todas as senhas da internet atual. E aí aqui começa a falar de questões que são um pouquinho mais complexas, de que os qubits são feitos de partículas subatômicas notoriamente frágeis, estado quântico delicados, que são facilmente interrompidos e que não há estabilidade, basicamente, eles vão falar aqui. Na verdade, um computador quântico, segundo o que a gente compreendeu até agora, ele nem mesmo está totalmente em nossa dimensão. Eles dizem que parte desse computador ele está na nossa dimensão e parte está numa outra dimensão. É como se fosse a matéria e a antimatéria interagindo ao mesmo tempo. Mas, resumidamente, para nós não entrarmos em muitas questões técnicas, algumas até muito complexas, a questão é que a internet, como nós conhecemos hoje, está com os dias contados, e eles dizem que esses dias contados são o dia que talvez, muito provavelmente, será também o dia da singularidade. Alguns acham que a singularidade já foi atingida, e eu não acredito que tenha sido, Embora a inteligência artificial hoje esteja bastante avançada, a gente acaba que se espanta com algumas coisas, mas nós estamos vivendo em uma relativa normalidade. Eu penso que quando o dia que vier, nós vamos notar instantaneamente, através de reflexos na nossa sociedade. Desde uma simples sinaleira podendo sair do controle até a sua conta bancária sendo zerada ou impossibilidade de ter acesso, os prontuários médicos de hospitais sendo bloqueados, esse tipo de coisa aí vai ser visível automaticamente. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que era importante nós tratarmos rapidamente, pelo menos, desse assunto. E óbvio que teria muito mais para se falar, mas pelo menos um resumo a gente fez. Esse era o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.